Pronto. Vamos lá, então. Bom, primeira coisa. Bom dia de novo, boa tarde, né? Boa tarde de novo, gente aí. Tudo certo com todo mundo? Beleza? Ok. Ninguém manifestou, creio que seja um sim. Bom, o que que a gente vai fazer hoje, então? Primeira coisa, eu vou resolver uma questão da aula passada, que eu estava fazendo na aula passada e não deu tempo. E talvez eu resolva mais uma, mas todo o gabarito das questões das aulas passadas de porcentagem está aqui no Drive. Tá aqui lá no final, deixa eu mostrar aqui, ó. São 5 questões, aí depois tem um gabarito e a explicação de cada questão, mostrando de onde que veio e tal. Aí se tiver com alguma dúvida, é só descer lá que vai ter a resposta explicada certinho. Tranquilo? Bom, então, fazer essa questão aqui, aí vamos controlar o tempo, né? Pra gente não passar muito até as 17h50. Agora eu não esqueço mais, eu sempre esqueço o horário, mas 17h50, beleza. Então eu vou fazer essa questão aqui da aula passada e passar dois assuntos. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre notação científica, algo mais básico, bem rápido mesmo, não é um assunto muito complicadinho, não. E um pouquinho de funções. Não vai ser função, assim, nada absurdo, vai ser uma introdução à função, mais uma, para vocês terem uma noção e tal, mais uma introdução mesmo, beleza? E depois, se sobrar tempo, aí eu faço as questões da lista de funções e notação científica. Se não sobrar tempo, na próxima aula eu faço, beleza? Mas de qualquer forma, eu vou colocar entre essa semana e a próxima o gabarito dessa outra lista, tá bom? Essa lista de funções e de notação científica. Mas o gabarito da lista da aula passada já está lá. Tranquilo? Ok, então. Vamos lá. Mais alguma coisa? Eu tinha que falar mais alguma coisa, esqueci. Enfim, uma hora eu lembro. Vamos lá, então. Quem que tá aí? 5 pessoas, talvez chegue mais alguém daqui a pouco, mas... Ó, o Pedro aí, Felipe, beleza. Ok, então, gente. Aula passada, eu estava fazendo essa questão aqui, sobre porcentagem. Eu vou terminar essa questão, aí depois a gente parte pro assunto novo. Vamos lá, então. Então, vamos ler de novo isso daqui. Vamos lá. Maria quer comprar uma bolsa que custa R$ 85 à vista. Beleza. Como não tinha essa quantia no momento e não queria perder a oportunidade, aceitou a oferta da loja de pagar duas prestações de R$ 45. Ok. Uma, nota da compra, e outra, um mês depois. A outra ela vai pagar só um mês depois. Beleza. Então são duas de 45. De cara você já percebe que ela vai pagar 45 no primeiro, 45 no segundo. No final, ela vai pagar R$ 90, né? Que seria R$ 5 a mais do que o valor inicial que ela iria pagar, ok? Beleza. Aí tá perguntando qual que é a taxa de juros mensal que a loja estava cobrando nessa operação. Beleza, então. O que que é taxa de juros mensal? É o percentual que a loja colocou a mais para você pagar no segundo mês. Então, no primeiro, ela pagou R$ 45. No segundo, deixa eu colocar aqui, vamos lá. No primeiro mês, ela pagou quanto? R$ 45. Se ela não tivesse, se a loja não tivesse cobrado nenhum juros, não, eu esqueci de colocar aqui, vai, R$ 45. Se a loja não tivesse cobrado nenhum juros, quanto que ela iria pagar no segundo mês? Vamos lá. Bom, pagou 45, o preço à vista é 85, então ela iria pagar mais R$ 40. Ok. Então, só que ela não vai pagar R$ 40, ela vai pagar R$ 40 mais os R$ 5, que é o valor adicional, porque ela parcelou, né, essa compra, totalizando R$ 90. Beleza. O que que ele quer saber, então? Quanto que é a taxa de juros? Ou seja, qual que foi o percentual adicionado a esse valor do segundo mês que ela teve que pagar? Então, foi esses 5 aqui que ele que adicionou, né? Adicionaram R$ 5 no segundo mês. Parece meio
um assunto meio chato, assim, de primeira, mas tem umas outras questões mais legaisinhas. Essas outras aqui, a um e a 3 as outras são mais de boa. Eu tô fazendo essa justamente porque é uma das mais chatinhas. Aí é bom desenvolver aqui durante a aula, beleza? Mas se quiserem que eu faça outra depois, só me avisar aí que eu faço, tá bom? Ok. Então vamos lá. Então tá pedindo qual que é a taxa de juros desse R$ 5, ou seja, quanto que vale esses R$ 5 em relação a quê? Em relação ao valor que ela deveria pagar nesse mês. Como assim? Significa o quê? Que ela deveria pagar 40, que meio que seria, né, o 100% do valor, só que ela tá pagando um valor a mais. Então vai ser 100% mais, não seria bem 100%, né, mas seria se 100% em relação ao que ela tem que pagar nesse mês, mais um, sei lá, um P percentual qualquer, que vai ser os juros, né? Então vamos lá, vamos calcular quanto que é isso daqui. Se ela teve que pagar R$ 5, como a gente tinha visto na aula passada, ela teve que pagar R$ 5 de um total de 40, é só a gente ver quanto que vale 5 sobre 40, né? Isso daí vai dar o percentual que a gente quer, não é não? Isso daí vai dar quanto? Vai dar 0,125, não é isso mesmo? Rapidinho. Vai dar 5 dividido por 40, rápido. É isso mesmo. 0,125. Como assim 0,125? Ela vai ter que pagar 0,125 de percentual? Não. Isso daqui é um percentual. O que isso significa? Que é 100, né, 12,5 sobre 100. Não é isso? Porque se você pegar 12,5 e dividir por 100, vai dar quanto? Vai dar 0,25. O que isso significa? Que é um percentual de juros de 12,5%. Achamos aqui. Esse que é o percentual que ela vai ter que pagar. Pronto. Letra E de elefante. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Alguma pendência? Alguém ficou perdido aí no meio? Só fala aí. No chat, microfone, sinal de fumaça. E aí? Posso seguir então? Sim, não, talvez? Comuniquem-se. Ok, então. Bom, ninguém disse nada, então vamos lá. Vamos prosseguir. Questão 2 já foi. Vamos ver se tem alguma questão rápida para a gente fazer aqui. Tem a 3, a dos moradores do síndico, né? Hum. Essa aqui é legal de fazer. Vamos fazer, vem. Rapidinho essa 3 aqui. Vamos lá. Bom, o que que aconteceu aqui? Teve eleições, né, para determinar o síndico do condomínio e tinha 3 candidatos. Ok. Essa informação de 3 candidatos vai acabar não fazendo muita diferença. Vocês já vão saber o porquê. Vamos lá. Sabendo que há 400 moradores, né, mas apenas 16% compareceram a essa reunião e que dos condôminos presentes, 62,5% votaram no candidato vencedor. O total de pessoas que votaram no candidato vencedor é de... Pronto, então vamos lá. Vamos selecionar aqui, ó, quem que... Eita, ficou feio isso aqui, mas pronto. Vamos selecionar aqui quem que é o meu total de moradores. Eu vou falar aqui, expandir um pouquinho, pronto. Que no total eu tenho 400 moradores, né? Nesse condomínio, 400. Desses 400, só 16% que foram. Então, só 16%, o quadradinho aqui para representar os 16%. Vou colocar para cá, pronto. Vamos lá. Então, aqui, ó, 16%. 16% de quanto? De 400. Então, como é que a gente calcula isso? Bom, 16% é igual a 16 sobre 100. Significa que a cada 100 pessoas, 16 compareceram, né? Então, como é que a gente faz isso daqui? A gente pode simplesmente pegar o 16. Não vou pagar não, deixa ali, que acho que estava interessante.
Aí, pronto. O que é isso daqui? Isso daqui é 0,16, não é? Pronto. Então, a gente só vai multiplicar 400 vezes 0,16, não é? É isso aí. Isso daí vai dar quanto? Vamos ver aqui, vamos ver. Vai dar 4 vezes 16. 64 pessoas. 64 pessoas. Nossa, ficou feio. Beleza, 64 pessoas. Então vamos colocar aqui, ó, 64. Desses 64, 62,5 votaram no vencedor, né? No candidato vencedor. E é isso que ele está pedindo, esse bloquinho pequenininho azul aqui, ó. É isso que ele quer saber. Quanto que vale esse bloquinho pequenininho azul que eu coloquei aí? Vamos lá. Então, quanto que tá? 62,5. A gente faz a mesma coisa. Vai ficar 64 vezes 62, opa, 0,5%, que vai ser igual a 64 vezes 0,625. E aí vamos ver, 625, é isso? É 40, que vai ser igual a 40 pessoas. Se desse um valor tipo 41,5, aí você já sabe que o resultado não estava muito bom, né? Não tem como ter 41,5 pessoas, não tem como ter metade de uma pessoa. Então, com certeza deveria dar um número natural, né? Um valor inteiro. Beleza. Então, 40 pessoas aqui foi o número de pessoas que votaram no novo síndico. Tranquilo? Posso seguir? Todo mundo entendeu? Dúvidas? Críticas? E aí? Sim, não, talvez? Ok. Vamos lá então. Ok, então terminei essa daqui. Eita, o que aconteceu? Pronto. Beleza, então. 3, 3C, né? É sim, ok. Pronto, vamos lá então. Terminando essa lista aqui, vamos para notação científica. Notação científica, novo assunto para nós aí. Vou colocar de azul aqui. Essa caneta tá muito fina, mas... Não. Beleza, notação científica, vamos lá. Primeira coisa, o que é esse negócio de notação científica? O que é essa coisa meio estranha aí? Bom, notação é uma forma de escrever, anotar, enunciar, exibir alguma coisa. Então, se eu falo que eu uso uma notação que eu estou representando um pato por esse símbolo aqui, sei lá, pronto, esse símbolo aí representa um pato. Então, essa é a minha notação de pato, ok? Minha notação de pato é isso daí. Minha notação, sei lá, de um celular, qualquer coisa, você pode usar uma notação. O que é notação científica? É uma forma que a gente representa números para ficar mais visivelmente claro ou mais limpo visivelmente. Porque normalmente a gente usa notação científica para números muito grandes ou muito pequenos, beleza? Quer ver um exemplo? Tem uma coisa bem interessante aqui. Tem a ver com química. Daqui a uns anos vocês vão ver esse assunto. É bem interessante. A gente tem um número na química que vocês vão conhecer como número de mol.
que é número de mol? Calma, não precisa, eu só quero que vocês tenham uma noção para que a notação científica é usada. Por que faz sentido? Se bem que deveria usar um preto, né? Acho que fica melhor. Pronto. Por que a notação científica é usada? E, de fato, é muito útil, né? Então, não criem remorso por conta dessa notação. Tem gente que acha muito chato, muito desnecessário, mas não, ela é bem útil em alguns casos. Beleza? Bom, vamos lá então. Número de mol. O que é esse tal desse número de mol? A gente tem, na química, alguns átomos. Na verdade, a gente tem alguns elementos que, às vezes, a gente quer representar isso para que a gente ache a massa desses elementos, tipo, quanto que vale a massa desses elementos, só que em comparação com, sei lá, o número de átomos. Então, eu falo, por exemplo, que eu tenho um átomo, sei lá, de hidrogênio. Tem um átomo aqui de hidrogênio, né? I, H quer dizer, hidrogênio, e que ele tem a massa de 1 U. O que é U? A gente chama, sei lá, de unidade de massa atômica, normalmente, né? 1 U. Mas, enfim, para que serve esse mol? Eu quero pegar esse U e multiplicar por um valor, pegar essa massa, esse número, e multiplicar por um valor N qualquer, para que, quando eu multiplique isso, acabe virando 1 grama. Por exemplo, eu tenho uma pessoa, é um outro exemplo, eu tenho uma pessoa, e uma pessoa tem a massa, sei lá, de 50 quilogramas. E eu vou multiplicar esses 50 quilogramas, essas pessoas, que eu vou chamar de NP, né, número de pessoas, para que dê, sei lá, a massa de uma baleia. Vou falar que tem 5 toneladas, né? 5.000 quilogramas. Beleza. Como é que eu faço isso? Né? Eu posso dividir aqui. Eu falo que NP é igual a corta isso com esse, vai ser igual a 100, né? Então, eu posso falar que 100 pessoas, né? Para 100 pessoas, eu consigo ter a massa de uma baleia, se eu juntar 100 pessoas, né? E é mais ou menos isso que a gente usa o número de mol, mas é só uma introdução, tem que ser bem rápido com isso, porque não é assunto, é só uma curiosidade, que eu acho interessante. Vamos lá. Então, quem que é esse N? A gente chama esse N de 6 vezes 10 elevado a um número muito grande, 23. Então, normalmente esse N a gente considera como 6 vezes 10 elevado a 23, ou melhor, 6,0 vezes 10 elevado a 23. Na verdade, seria 6, eu não me lembro outra casa, 6,2, se eu não me engano. Enfim, não vem ao caso. Então, imagina o número, o quão grande é um número de mol. Eu tenho 6 aqui, ó, e 23 zeros. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Um monte, 23 zeros aí. É um número absurdamente grande. E imagina você ter que escrever esse número com 23 zeros. Demoraria um ano para você escrever. E normalmente é para isso que a gente usa esse tipo de coisa, né? Normalmente é para esse tipo de coisa que a notação científica serve. Outras coisas muito pequenas também, sei lá, eu falo que um átomo tem o diâmetro de 5 angstrom. O que é angstrom? Angstrom é uma unidade que a gente chama de 10 a menos 10 metros. O que é menos 10? É o zero, vírgula. Vou colocar aqui um. Pronto. É o zero seguido de 9, né? 9 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certo? Isso aí. Isso daí, metros, é um angstrom. Esse número absurdamente pequeno. Imagina você ter que escrever esse número toda vez que você for ter que usar esse valor. Para isso que a gente usa a notação científica, né? Para esse tipo de coisa. Deixa eu colocar para cá. Deixar aqui, ó, acho que fica melhor.
Esse angstrom é representado por um A e uma bolinha em cima, né? Normalmente esse tipo de coisa. Só que como eu coloquei 5, eu vou colocar 5 aqui em cima, né? Porque, né? 5 angstrom é igual a 5 vezes 10 a menos 10 metros. Beleza? Então, normalmente é isso que a gente faz para notação científica, só uma introdução. Mas vamos direto ao ponto agora. Então, o que é essa notação? Como eu falei, é uma forma de escrever números que são ou muito grandes ou muito pequenos. Você pode escrever um número qualquer em notação científica? Pode. Às vezes não vale muito a pena, né? Mas às vezes, né? Às vezes sim. Então, mas é bem interessante ter esse tipo de notação. E como é que normalmente a gente coloca a notação científica? Como M, vou colocar aqui, um valor M qualquer. M eu vou chamar de mantissa. É um nome bem chato. Eu, pessoalmente, demorei um bom tempo para decorar isso. Chamar de mantissa, mas não é algo muito importante. Só saber que existe esse número que a gente chama de mantissa. Vocês já vão entender por que que eu dou esse nome específico. Não por que que eu dou esse nome específico, mas por que que a gente chama de alguma coisa. Porque tem uma propriedade interessante nessa mantissa, que a gente tem que considerar. Vamos lá, então. Então, notação científica, deixa eu colocar aqui, ó, aqui, colocar aqui, notação. Beleza. A gente coloca como M, que é a mantissa, vezes 10, né, elevado a um valor N qualquer, ok? Então, é M, um valor que eu não sei, um valor qualquer, e N também um valor qualquer, beleza? Vamos lá, então. Sendo que o M, ele tem que ser maior do que zero e menor do que 10. Por quê? Isso daí já é convenção. Não tem um porquê definido. Aqui, como eu escrevi aqui em cima, está em notação científica. Esse 6,0 está em notação científica. Por quê? Porque 6 está entre 0 e 10. Se eu colocasse 60 vezes 10 elevado a 22, né, que é o mesmo número, aí está errado. Não é notação científica, é outra notação. Né? Essa notação aqui também está correta. Não está errado eu escrever dessa forma. Só que não está em notação científica. Beleza? Então, esse é o ponto. Então, notação científica, eu tenho que obrigatoriamente colocar mantissa, esse mzinho aqui, entre 0 e 10. Ok? E aqui também, ó, 5 vezes 10 a menos 10 também está correto. Agora, eu não posso colocar, sei lá, 50 vezes 10 a menos 11, por exemplo, que é o mesmo número. Não posso colocar dessa forma, tá bom? Não posso. Já vou explicar um pouquinho desse fator n que está aqui em cima, nesse 22, esse 23 que está elevado, como é que eu faço para converter de um lado para o outro. Para aumentar o n, diminuir, mas vamos lá então. Beleza. Então, sendo que n tem que ser entre 0 e 10, e n é um n qualquer, né, que pertence a é um n qualquer pertencente aos números inteiros, né? Os Z é indicação de números inteiros, beleza? Então, o que que significa? Que eu posso colocar menos 2, menos 5, 10, 9, menos 297. O número que eu quiser colocar, eu posso. Eu posso colocar 5 sobre 4? Não, não posso. Posso colocar pi? Não, né? Posso colocar só esses valores inteiros que estão aqui, ó. Beleza? Esse que significa esse Zzinho aqui. Significa conjunto dos números inteiros. Ok? Vamos lá, então. Então, isso daí é basicamente a notação científica. O que é o mais complicadinho, entre aspas, na notação científica? É conversão de valores. Converter de um número, de um valor para o outro. Por exemplo, vamos colocar alguns exemplinhos aqui. Vamos lá.
colocar uns 4 exemplos aqui, para treinar um pouquinho. Pronto. Então, eu tenho o valor, sei lá, 4, isso é um 4, tá bom? Meu 4 está bem feio. 4, 9, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Número bem feio de escrever assim, né? Por isso que a gente usa anotação. Aí eu tenho outro número que é 0,00000000132, ok? Aí eu tenho outro número que é 50010000. Beleza? Vamos ver mais algum aqui, mais algum. Pronto. Aí eu vou ter um outro que é 500 vezes 10 elevado a 5. E o outro, só mais um, que vai ser 900 vezes 10 elevado a menos 9. Beleza. Ok, vamos converter isso daí para notação científica. Como é que a gente faz? Primeiro aqui, vamos lá. Vamos colocar primeiro, transformar esses primeiros 3 numerozinhos da frente, que são os 3 logaritmos primeiros, né? De uma forma que ele fique entre 0 e 10. Então, a gente vai colocar quanto? 4,95, ok? 4,95, porque seguindo esse valor, vezes 10 elevado a um número que seja correspondente a esse valor aí. Quanto que vai dar? Lembrando que depois aqui tem uma vírgula e aqui tem outro zero, não tem? Então tem esse número muito grande, vírgula, zero. Vamos ver agora quantas casas essa vírgula andou para chegar no 4. Então ela andou uma casa, 2, 3, né? 4, aí 4, 5, 6, 7. Então, vezes 10 a sétima. Tá certo? Vamos lá. Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu contei alguma coisa errada. Ah, daqui para cá eu não contei, ó. De um para o outro. Então não é 7, é 8. Porque eu vou contando de um em um. Por exemplo, eu tenho um número, sei lá, 5.000,0. Aí eu vou passar a vírgula para cá. Vai ser quanto? 500 vezes 10. A vírgula andou uma casa, não foi? Então, eu vou levar 1. Aí eu passo mais uma vírgula. 50 vezes 10 elevado ao quadrado. 5 vezes 10 elevado ao cubo. Ou, eu conto o número de zeros. Quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3. Então, é 5 vezes 10 a terceira. Mesma coisa. Ok? Mesma coisa. Aí, então, normalmente é assim que a gente coloca. Então, 4,95 vezes 10 elevado a 8. Beleza. Próximo. Vamos lá. O próximo já é um número bem pequeno. Então, o que que a gente vai colocar? Em vez de 10 elevado a um valor positivo, vai ser um valor negativo. Ok? É como se eu estivesse dividindo esse número por um valor pequeno. Por um valor muito grande, perdão. Por exemplo, vou passar aqui para o lado. Falar que eu tenho o número 0,002. Isso vai ser igual a 2, né? Dividido. Quantos tem aqui? Ó, 1, 2, 3. Então aqui vai ser 1.000, né? Porque a vírgula aqui ela vai andar uma, duas, 3 casas. Andou 3 casas, então ele vai para 1.000. Perceba que agora você não pode usar aquele truquezinho que eu tinha falado no outro, não. Antes você contava o número de zeros e dava certo. Se você contar aqui, ó, vai dar 2 zeros. Não vai dar muito bom, não, né? Porque você tem que contar o número de casas, tá bom? Então, o ideal mesmo é você contar a vírgula. Quanto que a vírgula andou, né? Então, vamos lá. Então, 1, 2, 3. O que isso significa? Que isso daqui vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a menos 3. Porque eu estou dividindo
por 1000, né? Estou dividindo isso daqui por 10 a terceira. Ok? É isso que eu estou fazendo. Beleza, então. Como se eu colocasse, sei lá, 2 dividido por 10. Isso vai ser o quê? Vai dar 0,2. 2 dividido por 100. 0,02. Entendeu? Se eu tenho um zero, a vírgula vai dar uma casa. Se eu tenho dois, a vírgula vai dar, ó, uma, duas casas. Beleza, então. Vamos lá. Quanto que vai dar isso daqui, então? Vamos contar o número de casas. Ah, não, vamos colocar aqui primeiro, né? 1,32 vezes 10, aí a gente coloca. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Então, vezes a 8, não, vezes a menos 8, né? Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certinho. Beleza, só isso, tá bom? Só isso mesmo, que a gente vai fazer por enquanto. E mesma coisa com os próximos. De novo. Só que aqui, perceba que eu vou ter um valor aí meio estranho. Como é que eu vou colocar? Bom, eu tenho que deixar ele entre 0 e 10. Então, vou escrever 5, né? Que está entre 0 e 10, vírgula 001 vezes 10, algum valor. Aí, quanto que vai dar isso daqui? Vamos lá. Onde que está a vírgula agora? Ela está depois, na verdade, ela está antes do 5, né? Antes não, perdão. Ela está depois do 5, né? Então, a vírgula está depois do 5. Então, vamos contar aqui o número de zeros. 1, 2, 3. Número de zeros não, perdão. O número de casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vezes 10 a sétima. Beleza? 5,001 vezes 10 a sétima. É a mesma coisa. Se eu voltar, colocar tudo de novo, é como se eu andasse essas casas ao contrário, como se eu colocasse ao contrário. Então, se eu levo a sétima e a vírgula anda 7 casas, 7 espaços para a esquerda, quando eu jogar de volta para um número inteiro, para esse número grandão, é como se ela andasse da esquerda para a direita de volta, né? Então, ela volta a ter aquele número que ela tinha antes. Então, vai ficar 5,001. Ela estava aqui, né? Então, vai ficar 1, 2, 3, 3. Aí, 4, 5, 6, 6, 7, não é? É isso? É. Vírgula zero. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso aí. Mesma coisa. Joguei para notação científica, voltei para o número inteiro. É isso aí. O número inteiro é para o número extenso, vamos falar assim. Também é um número inteiro, mas enfim. Vamos lá. O que é isso daqui, então? Quero notação científica. Isso está em notação científica? Não, né? Porque o 500, ele é maior do que 10. O valor tem que estar entre 0 e 10, né? Beleza? Na verdade, ele tem que ser... Perdão, coloquei errado aqui. Cadê? Entre 1, na verdade. Por que entre 1? Escrevi errado aqui, gente. Desculpa. Por que entre 1? Porque eu não posso colocar 0,5. Eu tenho que colocar 5. Se eu tenho, sei lá, 0,5 vezes 10 elevado ao cubo, isso vai ser igual a 5 vezes 10 elevado ao quadrado. Ok? Mesma coisa. A vírgula, ela passou daqui para cá. Então, ela aumentou uma casa. Era 0,5, vai para 5. Se aqui a vírgula aumentou uma casa, aqui vai diminuir uma. Ok? Então, se eu tenho 0,5 vezes 10 a terceira, quando eu passar a vírgula para a direita, aqui eu vou diminuir um número no valor 3. Então, vai ficar 5 vezes 10 ao quadrado. É isso aí, gente. Pronto. Voltando aqui. Tá certinho agora? Pronto, agora tá. Beleza. Então, quanto que vai dar isso daqui? Vai dar 5 vezes 10 elevado a quanto? Então, a vírgula, ela tá aqui, ó. Então, ela vai dar uma, duas casas.
5 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 à quinta. Quanto que isso vai dar? Né? Eu preciso colocar um expoente só. Como é que está o meu formato aqui em cima? É um número vezes 10 elevado a um valor. Aqui eu tenho dois 10 sendo multiplicados. Isso daqui, eita, isso daqui é a mesma coisa de fazer o seguinte. Mesma coisa de pegar esse valor, ó, e falar que eu tenho 100 vezes 1, 2, 3, 4, 5, né? Tenho 100 vezes esse valor aí, que vai dar quanto? Vai dar 100 mil? É isso aí, 100 mil. Então, 10 ao quadrado vezes 100 mil, 10 à quinta. Quanto que é isso daí? Eu somo o número de zeros. É como se eu fizesse 10 elevado a 2 mais 5. E vai ser 10 elevado a 7. Vamos colocar aqui então. 5 vezes 10 elevado a 7. Pronto. E agora, no outro aqui. 900 vezes 10 elevado a menos 9. Então, a vírgula está aqui. Vamos passar para um número menor do que 10, né? 9. Então, a vírgula está aqui. Ela vai dar uma, duas casas. Né? Beleza. Então, se aqui o... Peraí. Tá certo isso? Tá, tá. 5 tá certo. Beleza, então. Então, aqui eu vou ter 900 vezes 10 elevado a menos 9. Então, se aqui o valor diminuiu, o 900 vai virar 9. Aqui, no menos 9, o valor vai aumentar. Então, eu vou ter menos 9 mais o número de casas que ela andou. Então, vai ficar 900, perdão, 9 vezes 10 a menos 9 mais 1, 2. Ela andou duas casas, então é mais 2. Ó. Isso vai dar quanto? Vai dar 9 vezes 10 a menos 7. O que eu fiz foi a mesma coisa disso daqui. Eu tenho 900 dividido por 10 a nona. Isso daqui vai ser igual a 9 vezes 10 ao quadrado dividido por 10 elevado a 9. É como se eu cortasse os zeros de cima com o zero de baixo, né? Então, se eu tenho dois zeros em cima, eu vou cortar com o número de zeros embaixo. Então, é a mesma coisa de fazer 9 vezes 10 ao quadrado vezes 10 a menos 9, né? Que vai ser 9 vezes 10 a menos 7. Menos 9 mais 2, menos 7. Beleza, então. Terminamos isso daqui. Pronto. Então, notação científica, a gente fez umas questãozinhas aí. E foi isso. Depois, acho que vai dar tempo, sim. Agora, falar um pouquinho sobre função. E depois partir para a lista. Mas alguém ficou com alguma dúvida? Alguém se perdeu aí no meio do caminho? Só falar. E aí, gente, posso continuar? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer que eu fale mais alguma coisa? E aí? Por vocês. Posso seguir? Sim ou não? Ok, ninguém. Beleza, então. Vamos seguir. Bom, então já falei um pouquinho de notação científica. Alguém mandou alguma coisa no chat? Pera aí. Não, mandou não. Beleza. Então vamos agora para funções. Introdução a funções, na verdade. Por que introdução a funções? Porque, gente, função é um assunto extenso. Quando eu digo extenso, é tipo muito extenso. Então, vocês podem estudar muito tempo função, que provavelmente vocês não vão saber tudo. É realmente bem extenso. O objetivo agora é que vocês entendam o que é uma função e o que faz algo, uma relação, ser uma função, tá bom? Normalmente, uma função ela é definida de uma forma mais, vamos dizer assim, formalizada como uma relação. Às vezes a gente estabelece relações entre um conjunto, algum conjunto de números, e outro conjunto de números. E eu falo que cada número
está ligado a outro número. Como assim? É como se eu desse para a função o valor e ela vai me cuspir outro valor. Ok? Então, isso é a ideia que a gente tem de funções de forma mais geral possível. Mas, só para desencargo de consciência, eu vou pegar aqui um livro, que inclusive eu recomendo para vocês, se vocês acham interessante matemática, essa parte de funções e tal, chamado Fundamentos de Matemática Elementar. Muito bom. É um assunto mais para ensino médio, mas não é nada absurdo. É bem interessante até. Tem essa capa aqui, ó. Negócio de xadrez. Aqui, ó. Fundamentos de Matemática Elementar. Bem interessante. Tá bom? Vamos lá, então aqui tem uma definição mais formalizada de função. Eu vou falar, vocês vão ficar pensando, meu Deus, que negócio estranho é esse? Mas tenha calma que não é complicado. Vamos lá, definição de função. O que que é isso? Dado dois conjuntos, A e B, não vazios, uma relação F, que eu vou chamar de função, de A em B, recebe o nome de função definida em A com imagens em B. C, e somente C, para todo x que pertence a A, existe um só v pertencente, na verdade um só y, perdão, pertencente a B. Tal que x e y pertence a f. Que é isso? Que negócio estranho esse que eu estou falando aqui? Meu Deus do céu. Bom, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu vou ter um valor x que pertence a um conjunto, uma caixa de números. Esse x, ele pertence a essa caixa de números. E eu tenho outro valor y qualquer que pertence a uma outra caixa de números. E o que a minha função faz é estabelecer uma relação entre uma caixa e outra. Ela pega o número de uma caixa, faz um processo e transforma em outro número. Beleza? Então, a função ela tem essa cara. E ela tem alguns critérios. Uma função não é, ela veio do nada, qualquer coisa pode ser uma função. Tem alguns critérios. E já vou falar quais critérios são esses. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, eu gosto de enxergar a função como uma fábrica. Como uma fábrica? Como assim? Uma máquina, uma fábrica, alguma coisa do tipo. Eu vou chamar esse bloquinho aqui, esse bloquinho preto, de função. Essa daqui vai ser a minha função. E essa função, ela tem uma propriedade bem interessante. Vou colocar mais para cá. Ah, não, nem coloquei aqui. Tem que colocar o título. Funções. Vou colocar noções de função. Beleza. Então, eu vou chamar essa minha caixinha aí de função. Essa caixa é como se fosse uma máquina. É como se fosse uma máquina que tem que produzir alguma coisa. Eu coloco um produto nela. Eu coloco uma caixinha azul nessa máquina. E ela me cospe uma caixa vermelha. Toda vez que eu coloco uma caixa azul, ela me cospe uma caixa vermelha. Ok? E toda vez que eu coloco uma caixa vermelha, ela me cospe uma caixa verde, sei lá, preto aqui, né? Ela me cospe uma caixa verde. Deixa eu achar o verde aqui. Cadê o verde? Aqui, esse verde aqui tá massa. Cospe uma caixa verde. Então, normalmente essa é a ideia de função. Eu vou colocar um valor, ela vai me dar outro. Para que serve isso? Para que normalmente a gente pode usar esse tipo de coisa? A função, ela tem uma coisa bem interessante, que ela serve de forma bem prática, tá? Falando de forma bem prática, para me dar valores quando eu quero achar alguma coisa. Por exemplo, eu sou um produtor, sei lá, sou um padeiro, tenho uma padaria, e eu quero saber o quanto que eu ganho por mês, qual que é o meu lucro, quanto que eu ganho de dinheiro cada mês. Bom, o que que eu vou fazer? É como se eu fizesse uma função, vou chamar essa função de f de x.
Por que f de x? F de função. X, que eu estou falando que ela está em função de x, ela está dependente de x. Então, para que saia uma caixa vermelha, eu preciso de uma caixa azul. Para que saia uma caixa verde, eu preciso de uma caixa vermelha. Você está percebendo que tem uma relação de dependência entre uma coisa e outra? É por isso que a gente chama de função. Tem uma coisa em função, em dependência, em relação com a outra. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou falar que f de x vai ser igual a o valor que eu vendo, sei lá, o valor que eu vendo os meus produtos, que eu vou falar que, sei lá, eu vendo cada produto por R$ 5, R$ 5 vezes N, que é o número de vendas que eu fiz por mês, menos o dinheiro que eu tenho que gastar por mês para dinheiro que eu tenho que gastar por mês para manter a minha padaria, que é 500 alguma coisa, R$ 500, 500 ienes, 500 euros, sei lá. Então, perceba que aí eu vou ter uma relação de função. Eu vou colocar o número de vendas, o número de produtos que eu vendi e vou encontrar o número de dinheiro que eu ganhei, o valor, a quantia de dinheiro que eu ganhei. Olha só que interessante. É para isso que a gente pode usar uma função de forma mais prática. A gente coloca algum valor que a gente tem, um dado que a gente conseguiu coletar, e a função me dá um valor que eu quero, uma informação que eu quero descobrir, como a quantidade de dinheiro que eu consigo fazer na minha padaria. Quanto que eu ganho por mês, por exemplo, numa padaria, né? Então, essa que é a principal ideia de uma função. Agora perceba o seguinte, vamos falar que eu tenho uma função que ela faz um negócio meio estranho. Eu coloco aqui uma outra função, uma função vermelha. Vermelha de função que não é função, é uma falsa função. Vocês já vão entender por que ela é falsa. Falsa função. Por que falsa? Porque eu percebi que toda vez que eu coloco uma caixa azul, caixa sem um pentágono aqui, mas tá bom. Toda vez que eu coloco uma caixa azul, de vez em quando, bem de vez em quando assim, ela me cospe uma caixa vermelha. E tem vezes que eu coloco uma caixa azul e ela me cospe uma caixa preta. Mas para que serve essa função? Porque eu coloco um valor e, e ela me dá dois valores. Tipo, às vezes dá um, às vezes dá outro, dá os dois ao mesmo tempo. Não faz muito sentido dessa função. É como se eu falasse, olha, eu tenho uma padaria, eu vendi aí 100 produtos. Pode ser que eu saia no lucro, pode ser que eu não saia. Eu não sei quanto que dinheiro eu vou ganhar. Não sei. Não faz muito sentido usar esse tipo de coisa. É por isso que numa função tem aquela definição que eu estava falando, que para cada x, para cada valor que eu insiro na função, ela só pode estar ligada a um outro valor. Ou seja, se eu colocar uma caixa azul, ela só pode me cuspir uma outra caixa de outra cor, ou de azul, tanto faz, só que isso pode ser uma. Não pode ser duas, não pode ser três, não pode ser quatro, não pode ser 5.000. Só pode ser uma. Agora, perceba que eu posso sim colocar uma caixa azul e ela me cuspir uma caixa vermelha. E eu posso colocar uma caixa preta, não um triângulo preto, é uma caixa preta. Aqui. Eita. Pronto. Eu posso colocar uma caixa preta e ela me cuspir também uma caixa vermelha. Eu posso. Eu posso colocar duas coisas, uma coisa ela me cospe, sei lá, uma caixa vermelha. Eu coloco outra coisa, ela também me cospe uma caixa vermelha. É possível, né? É como se eu colocasse, falando em termos de uma máquina, por exemplo. Vamos tirar essas caixinhas, vamos colocar uma coisa mais visual agora. Aí essa vai ser a anotação que eu vou deixar, acho que fica mais interessante assim. Vamos falar que eu coloco ferro. Coloco um material coloco um ferro qualquer aqui na caixa. Aí, essa caixa, toda vez que eu coloco ferro, ela vai me cuspir uma bicicleta. Beleza?
E toda vez que eu coloco alumínio, ela também me cospe uma bicicleta. É possível, existe, posso fazer uma máquina assim. Que eu coloco ferro, ela faz bicicleta. Eu coloco alumínio, ela também faz bicicleta. Eu posso. Eu só não posso colocar uma máquina que eu entrego ferro e ela faz bicicleta em um computador. Aí eu não posso. Ela só pode fazer. Cada coisa tem que estar relacionada com outra coisa. Normalmente, para a gente expressar esse tipo de coisa, a gente usa uns diagramas. Se eu não me engano, eu não me lembro muito bem o nome disso. Acho que se não me engano é diagrama de Venn. Depois eu vou pesquisar na próxima aula e eu falo para vocês. Mas quase certeza que o nome é esse, mas o nome não importa muito nesse momento. Para expressar funções. Esses diagramas é bem interessante, eita, porque eles conseguem expressar isso que eu estou falando. Então vamos falar que eu tenho uma função f de x, que eu coloco o valor 2 e ela me dá o valor 5. Então vamos lá, coloco o valor 2, ela me dá o valor 5. Aí eu coloco o valor 4 e ela me dá o valor 7. Beleza. Aí eu coloco um outro valor, o 3, e ela me dá o valor 5 de novo. Isso pode sim ser uma função, ok? Eu posso sim expressar essa relação como uma função. Por que que eu posso representar essa relação como uma função? Porque eu dou um valor, ela me dá um. Eu dou outro, ela me dá um também. Beleza? Então isso é sim uma função, beleza? Então vamos colocar aqui, ó, um traçozinho de ok, porque ela é uma função. Vamos representar outra coisa aqui, beleza? Uma outra, uma outra relação. Por que que eu estou falando relação? Porque agora ela não vai ser uma função. Eu coloco o valor 5 e ela me cospe o valor 2 e 4. Aí realmente eu não posso expressar isso daqui como função, não. Eu não posso falar que isso é uma função. Isso pode ser uma equação, pode ser uma relação entre duas coisas, mas função eu sei que não é. Então aqui, ó, não é uma função. E ainda mais, outra coisa, eu vou falar que nessa função eu coloco um valor 2 e ela não me dá resposta nenhuma. Eu não posso colocar o valor 2 nessa relação. Eu coloco ali nesse valor ali, no valor de entrada, vamos chamar de valor de entrada, e ela não me dá nenhuma resposta, não me dá valor nenhum. Estranho, então ela também não é uma função por causa disso. Toda função, caso eu coloque algum valor específico, ela tem que me dar um outro valor. Vocês já vão ver daqui um tempo, se sobrar um tempo eu vou falar um pouquinho sobre isso, que existem algumas funções que eu não posso colocar qualquer valor. E para a gente chamar de função, o que que a gente fala? A gente fala que, ó, essa relação é uma função para esses valores aqui. Entendeu? Então, meio que eu vou especificar os valores que eu posso colocar. E dentro desses valores, ela vai sim ser uma função. Mas isso é só uma curiosidade. Daqui a pouquinho eu explico. Beleza. Então, isso daí não é uma função. Ok, então vamos expressar agora uma outra coisa, uma outra função, só que vista de uma forma mais clara. Eu vou falar que f de x vai ser uma função do tipo x mais 5. Será que isso é uma função? Bom, eu já coloquei f de x, né? Então, se eu coloquei é porque deve ser, né? Eu não colocaria se não fosse. Beleza. Então, vamos colocar o valor 1, 2, 3 e 4. Quanto que vai dar cada um? Bom, o valor 1 vai ser, toda vez que eu insiro algum valor numa função, eu estou substituindo esse valor de entrada pelo valor de x. E eu vou chamar isso daqui, peraí, deixa eu colocar aqui em cima. Vou chamar esse valor aqui em cima de domínio. Por que domínio? Porque é um valor que eu consigo colocar na minha função,
tá bom? Não tem uma justificativa específica, é mais convenção mesmo. Domínio. Beleza? E aqui a gente chama de imagem. Isso aqui é mais um adendo, né? Mas é essa relação que eu tenho entre domínio e imagem. Eu coloco uma coisa no domínio, ele me dá uma coisa na imagem. Então, toda vez que eu coloco ela me dá uma relação aqui, a função, que eu vou chamar de f de 1. Por que f de 1? Porque eu estou substituindo x por 1. Ou seja, eu vou tirar esse x aqui, ó, e chamar de 1 mais 5, que vai dar o quê? Vai dar 6. De novo, vamos fazer uma outra aqui, que eu vou chamar de f de 2. Quem que é f de 2? É o x, que eu troquei por 2, mais o 5. Isso vai dar quanto? Vai dar 7. Interessante, né? Vamos lá. Então, eu tenho uma outra função que eu vou chamar, uma outra função não, uma outra relação que eu vou chamar de f de 3, né? F de 3, quem que é f de 3? Mesma coisa. 3 mais 5. 8. Por consequência, f de 4 vai ser 9. Beleza, então essa é a relação de função que eu tenho, né? Então, retomando, o que que eu preciso ter para que ela seja de fato uma função? Primeira coisa, cada número só pode estar ligado a um outro valor. Então, se eu tenho o 1, ele só me dá uma resposta na imagem. Se eu coloco o valor 1, só me dá uma resposta. Se eu coloco o valor 2, só me dá uma e única resposta. Eu vou dar um exemplo que pode confundir um pouco, mas esse é o objetivo, para que vocês não errem depois. Que eu vou ter que f de x vai ser x ao quadrado. Vocês vão ver que essa função, ela tem mais ou menos uma coisa que eu citei agora há pouco. Eu vou colocar o número 1, menos 1, 2 e menos 2. Vamos ver no que vai dar. Bom, vamos lá. Quanto que é f de 1? Eita, não. E pronto. Quanto que é f de 1? É 1 ao quadrado, não é? Que é quanto? Que é 1. Quanto que é f de menos 1? Olha só, f de menos 1 é 1 também, ó. É menos 1 ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1, menos com menos, dá mais. Então é menos 1 também. Interessante. E aqui é 4. Por quê? Porque 4 é f de 2. Que é igual a 4. Perdão. Que é igual a 2 ao quadrado. E f de menos 2 é a mesma coisa. Eita, aqui eu coloquei f de 1, não foi? Que f de menos 1 é igual a menos 2 ao quadrado, que também é 4. Isso é uma função? É. Isso é uma função? É. Por que que é uma função? Bom, porque eu posso colocar aqui valores e cada valor do domínio, que eu vou chamar agora de D, está ligado a um e apenas um valor na imagem, que eu vou chamar de IM, né? IM de imagem. Então, isso é sim uma função. Beleza. Pronto. Então, a partir disso, a gente tem mais claro o que, que pode ser, o que, que não pode ser uma função. Ok? Bom, ok. E vamos ver agora uma coisa que não é uma função. Eu vou ter, sei lá, f de x é igual a... vamos ver algum valor interessante aqui. Hum, Pronto, eu vou falar aqui uma relação, posso nem chamar de f de x,
eu vou falar aqui uma relação que é expressa assim. Normalmente a gente usa numa matéria chamada geometria analítica, daqui a um tempo vocês vão ver, que a representação de algum valor, na verdade, que é a equação que determina uma circunferência em um plano cartesiano. A gente chama de x menos um valor, sei lá, vou chamar de 1 ao quadrado, mais y, que é o meu valor da imagem, o valor que vai resultar, sei lá, menos 2 ao quadrado. Isso daqui vai dar um valor, que vai ser o raio, mas, gente, não precisa decorar, não precisa saber nada disso. É só para mostrar que isso daqui não vai ser uma função, tá bom? Ok. Sei lá, isso daqui vai ser igual a 3. Como é que é essa função no plano? Ela vai ser mais ou menos assim, ó. Vai ser... Ela vai ter f de 1 e 2, onde aqui vai ser o 1 e o 2 vai ser o centro. E aqui eu vou ter um círculo. Eita, não, ficou horrível esse círculo. E aqui eu vou ter um círculo. Deixa eu deslocar, acho que fica melhor. Então, um pouquinho. Pronto. E aqui eu vou ter um círculo que vai ter um raio de 4. Aqui é o quadrado. Raio de 3, na verdade. Raio de 3. Olha só que interessante. Perceba que isso aqui não é uma função. Por que isso aqui não é uma função? Vou jogar aqui para baixo. Eu ia fazer o diagrama de Venn com isso daqui, mas acho que vai dar um pouco de trabalho, né? Aí pode acabar complicando a cabeça de vocês, mas eu vou jogar só o gráfico, tá bom? Para que seja interessante isso daí. Vamos lá, então. Então, por que não é uma função? Simples, porque vamos falar que eu coloco um valor em 1, né? Aqui é x e aqui é y. Lembrando que, no diagrama, o x representa o meu domínio e y representa a minha imagem. Ok? Beleza. Na verdade, aqui é y. Pronto. Então, por que isso daqui não é uma função? Porque, vamos lá, vamos falar que eu coloco aqui o valor 1. Pronto. Quando eu coloco o valor 1, ele vai dar dois valores aqui, olha só. Que estranho, né? Ela vai me dar o valor 5. Bom, isso aqui ficou meio estranho, né? Ficou fora de foco, na verdade. Isso aqui vai dar um outro... Isso daqui era para dar menos 1, na verdade. Mas, enfim. Deixa eu só deslocar o gráfico aqui para cima para corrigir o meu erro. Pronto. X. Beleza. Vou colocar aqui. E aqui é 1. Toda vez que eu coloco o valor 1, a função, olha só, coloco o valor 1, a função ela me dá dois valores. Ela me dá o valor 5 e me dá o valor menos 1. Ou seja, isso daqui, ó, não é uma função. Ok? Isso aqui não é uma função. Por quê? Porque cada número está relacionado com dois outros números. Beleza? Não é uma função. Ok, então. E uma coisa interessante que a gente pode usar é toda vez que você quer saber num gráfico se uma função, se uma relação, alguma curva, alguma coisa no gráfico é ou não uma função, você faz essa análise que eu fiz. Você pega, agora vamos colocar aqui, ó, colocar aqui um outro gráfico. Vamos descobrir agora se algumas relações são ou não funções e depois a gente encerra o assunto de hoje. Beleza? Bom, então eu vou colocar uma função qualquer aqui, que vai ser essa daqui, ó. Uma função meio estranha, né? Beleza. Será que isso daqui é uma função? Não sei, né? Vamos pensar aqui. O que ela precisa, nesse caso aqui, o que pode acontecer para que ela não seja uma função? Eu posso colocar algum valor de y e ela me dá algum valor aleatório
ela me dá, na verdade, dois ou mais valores eu coloco algum valor em x, e ela me dá dois ou mais valores em y. Vamos ver aqui, eu vou colocar uma reta aqui, vamos ver se vai. Eu vou colocar uma reta vertical ali no meio. Tá, coloquei. Quando eu coloco uma reta vertical, eu estou analisando que para esse x qualquer, vou falar que aqui, não vou chamar de x, vou chamar que é 2. Eu coloco aqui 2. Toda vez que eu coloco o número 2, a função, ela me dá um valor, sei lá, 5. A questão é possível que essa linha, essa relação que eu passei aqui, ela passe alguma outra vez pelo gráfico? Não, né? Ela só passa uma vez. Ela só cruza o gráfico, essa função azul, essa curva azul, uma vez. Se ela só passa pela curva azul uma vez, o que isso significa? Significa que ela pode sim ser uma função, que ela é uma função. Por quê? Porque isso significa que toda vez que eu coloco um número em x, ela só me dá um único número em y. Então, eu posso mover essa linha aqui aonde eu quiser. Eu posso mover para cá, para a direita, para a esquerda, para onde eu quiser. Ela só vai passar pela função uma única vez. Olha só que interessante. Legal, né? Só vai passar uma única vez. Bom, então ela é uma função. Check de sim, ela é uma função. Vou colocar um certinho aqui. Beleza, vamos pegar uma relação aqui diferente. Vou pegar agora uma outra função. Na verdade, uma outra relação, que é uma elipse. Peguei uma elipse aqui. Espera aí que aqui ficou meio estranho. Vou colocar aqui mais para baixo, para não confundir com a anotação de baixo. Pronto. Beleza. Então aqui eu tenho y, aqui eu tenho x. Vamos colocar aqui um valor em x. Olha só, já me indicou alguma coisa aqui, ó. Toda vez que eu coloco um valor qualquer, um valor toda vez não, né? Mas quando eu coloco um valor qualquer aqui, ó, ela me dá dois valores. Eu coloco, sei lá, aqui 3 e ela me dá 8 e 4. O que isso significa? Que ela não é uma função, né? Porque eu coloco 1, ela me dá 2. Estranho. Tá errado isso daí, não é uma função. Então isso daqui, ó, não é uma função. E, para deixar mais claro ainda, eu posso pegar essa barra e mover, olha só. Tem vários pontos onde ela me dá dois valores. Olha só, eu vou movendo a barra aqui, ó. Ela me dá dois valores para um valor de x várias vezes. Então vamos falar que eu vou mover para cá a barra agora. Eu coloco o valor 5 e ela me dá dois outros valores. Então não é uma função. Assim como um círculo não seria, né? Um círculo seria assim, como eu falei lá em cima, né? Olha só, ela também não seria uma função. Olha só, ela passa várias vezes por dois pontos da função. Então, ela não é uma função. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Aí, então, opa. Aí. Então, ela não é uma função. Beleza. Ah, mais um exemplo. Para não faltar exemplo. Mas melhor sobrar do que faltar. Eu vou ter uma outra relação aqui. Uma função qualquer que eu não sei. Que eu vou falar que ela vai ser mais ou menos assim, ó. Estranho, né? Bom, de cara você já olha, rapaz, tá estranho esse negócio, ó. Eu passo uma vez aqui, ó, e ela passa pela função muitas vezes. Eu coloco, sei lá, o valor 2, ela me dá um valor, 2, 3, 4 valores. Eu coloco um x, ela me dá 4y. Então, com certeza, isso não é uma função. Beleza? Eu coloquei umas questõezinhas na lista, bem desse jeito mesmo, para a gente ter essa ideia. Entendido? Bom, então, passamos isso daí. São 17h47, ó, no tempo certinho. Não deu tempo de fazer as questões da lista, mas na lista tem umas questões bem interessantes. Eu coloquei umas questões de função, questão de notação científica.
Teve umas que eu fiz que ficou bem legal, né? Beleza, então. São 17h47. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar mais alguma coisa? Eu vou colocar essas anotações no Drive, assim que a aula acabar. E aí, gente? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Ninguém falou comigo hoje? Vocês estão de mal comigo? Qual foi que aconteceu aí? E aí, gente? Pedro, Felipe? Cadê o João? Não tinha um João? Sumiu o João. Nenhuma dúvida? Beleza, então, gente. É isso, então. Tchau, tchau. Até aula que vem. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, 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 tchau. Tchau, Aula... professor. Tchau, Pedro. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Aula que vem eu coloco. Eu vou colocar colocar a lista no Drive, tá bom? Já tá tudo lá no Drive. Eu mando no grupo assim que eu sair daqui, beleza? Tchau, pessoal aí. Deixa eu encerrar a gravação. Stop.